Eu quero retomar aqui um assunto, meus caros, que eu vi um vídeo, por acaso, e aí eu pensei assim, eu acho melhor eu reavivar esse assunto. Porque tem assuntos aqui que eu estou cansado eu já repeti muitas vezes, então eu não vou fazer novas explicações. Mas, nesse caso desse tema, eu acho bom nós reavivarmos esse assunto. Sobre o que é? Sobre o pessoal neoconservador ou os conservadores 2.0. Porque nós conseguimos, com as nossas verdades, várias vitórias. Por exemplo, já não tem muito uma enxurrada de carola, influenciador, falando bobagem. Já não tem muito Salvador do Ocidente aí também falando bobagem. Os PUAs, por exemplo, acabaram, né? Se terminaram. Então, nós conseguimos vários feitos. Mas ainda resta um resquício de neoconservadorismo e conservadores 2.0, que é a mesma coisa. Eu lembro daquele livro que eu estava lendo e que eu perdi, e eu não lembro agora qual que era. Esse livro ele tratava justamente desse fenômeno. A direita, hoje em dia, de modo mundial, ela se adaptou às pautas da esquerda, ao progressismo, principalmente na questão cultural. Porque a esquerda estava ganhando de lavada. Em outras pautas econômicas, por exemplo, ainda há um embate ferrenho entre direita e esquerda. Mas na parte cultural, o pessoal da direita viu que estava levando uma surra. Aí, em vez de eles manterem posição e segurarem a narrativa, eles foram para o lado mais fácil. E eles começaram a aceitar certas pautas criadas pelos progressistas. Então, não existe mais, se você não sabe ainda, conservador raiz. Existe um conservador que, na parte dos costumes, ele age dando concessões, por exemplo, à sua esposa, à sua namorada, nessa parte de relacionamentos, essa parte cultural. Tanto esse neoconservador anônimo, quanto o neoconservador que mantém alguma influência, que seja influenciador, que seja político. Ambos tiveram que fazer concessões, porque senão eles ficariam sem as suas honradinhas. E como eles não têm aquela força necessária para dizer não, para dizer assim, não, essa tua atitude eu não vou tolerar, como eles não têm esse culhão, eles resolveram ceder a essas exigências das mulheres atuais. Só que é interessante que as atitudes deles, individualmente, principalmente de certos influenciadores,
não condiz com as críticas que eles fazem a nós. Por exemplo, eles criticam nós que falamos sobre não relacionamento com mães solteiras, não que é complicado, tem muita coisa junto, tem pensão socioafetiva. Eles criticam o fato de nós não querermos ter filhos. Só que aí você vai analisar esses caras um por um. Estou falando desse pessoal já que faz alguma influência. Se vocês forem observar eles, vocês vão ver que nenhum deles casa com a mãe solteira. E os casados não têm filhos. 10 anos de casamento, não tem filhos. Então, que moral que esse pessoal tem para criticar a nós? Se eles não fazem nem o que eles deveriam fazer para servir de exemplo. Os caras têm um preconceito aí com as mães solteiras, tá? Mas daí o cara vai lá, casa com uma mãe que não, uma mulher que não é mãe solteira. Ou tem um filho. Não adianta ter um filho, meu caro. Um filho não adianta, tem que ter 4, 5. E eu, assim, ó, por acaso me deparei com um vídeo do Visconde de Sabugosa, que é conhecido como Rasta News. Lembram? Lembram que ele fez um vídeo que eu fiquei na thumbnail? Ele foi massacrado naqueles vídeos lá. Pois bem, o sujeito não desistiu. Ele não é burro. Não é burro. Mas ele ainda é contra nós. Apesar de ter convidado para conversas canais que se dizem Red Pill. Quer dizer, não dá para entender o que ele está pensando. Ele fala do Red Pill e convida produtores que se dizem Red Pill. É maluco. Ou se faz. E outra coisa, esse pessoal, ele leva muito a sério o que eu digo. Por quê? Porque eu já notei claramente as indiretas aos assuntos que eu levanto aqui. O que acontece é que eles não querem citar o nome do meu canal, porque eles temem que isso fará uma propaganda reversa para mim. Sabe aquela coisa? Eu vou falar de fulano e daí no fim todo mundo fica curioso e vai saber quem é fulano. Então eles evitam. Mas as críticas eu sei que são direcionadas a mim. Então, assim, ó, canais maiores, eles não falam. Eles falam, eles dão indiretas a mim. Quer dizer, então, que o meu conteúdo realmente incomoda. Eu fico feliz com isso. Realmente. Eu fico feliz em saber que o meu conteúdo causa tanto estrago. Então, eu descobri aqui um vídeo do Visconde de Sabugosa falando novamente sobre Red Pills. Vocês sabem, né, que eles rotularam todo mundo de Red Pills, né? Então, não adianta eu dizer que eu sou antifeminista. Para eles é tudo Red Pill. E ele fala sobre o Café com Teu Pai, que foi cancelado, mas não teria nada a ver com o nosso discurso. E ele elogia o Café com Teu Pai, porque ele, teoricamente, estaria incentivando as mulheres
a deixarem certas atitudes para conseguir um bom namoro, um bom casamento. Quer dizer, o Visconde de Sabugosa ainda acredita que haja salvação hoje em dia com a mulherada atual. E esses caras se julgam inteligentes, né? Sábios. Ele é daquela patota que diz assim, não, mas é só você procurar bem que você vai achar. Você está procurando em balada, então não vai conseguir. Só que o seguinte, deixa eu lembrar uma coisa. As mulheres que você encontra na balada são as que estão trabalhando no caixa da farmácia. Na loja de tênis. Tá? No posto de gasolina. Essas mulheres estão na balada, com vestidos tão justos que elas precisam ficar puxando para baixo, porque senão vai parar no umbigo. Então, assim, ó, é uma loucura total. Eles não sabem mais nada do que falar, porque assim, ó, uma das coisas que eu acho que mais irrita eles é que aquela tentativa idiota de querer salvar o chapéu do afogado deu errado. O próprio Brasil Paralelo deu errado. As conversas do Rasta News deram errado. Eles não conseguiram fazer com que as mulheres retrocedessem 1 milímetro. Pior, as coisas ficaram ainda mais ruins. As mulheres ficaram ainda mais insanas, mais fora de si, mais intoxicadas, se afastando ainda mais dos homens, não querendo filhos, não querendo casamento. Então deu tudo errado o que eles estavam falando. E o pior, nós estamos ganhando adeptos, mesmo tendo canais ostracizados, que nem o meu, que vai indo para 1 ano com o mesmo número de inscritos. Então, imaginem, eles têm uma estrutura de muita grana por trás e perdem para canais que são sabotados pela plataforma. Então, eu fico feliz, realmente, o que eu estou dizendo aqui está pegando, está dando certo. Eu vou colocar um trecho aqui do Visconde de Sabugosa para vocês analisarem o que ele diz. Um trecho só do vídeo. Não vou colocar o vídeo inteiro, mas um trecho que ele manda uma indireta para mim. Justamente para mim. Outros canais aí com 1 milhão de inscritos, ele não manda indireta, né? Ele manda indireta para mim. E outra coisa, erra totalmente no que diz, né? E eu vou provar. Então vamos lá. 1, 2, 3, ele vai começar falando sobre o Breno Farias, do Café com Teu Pai. Vamos lá. Só isso, o que Breno faz o coloca em direta oposição ao Red Pill Pill. Por quê? Ele ensina a mulheres que muitas vezes tiveram um passado libertino a respeitar seu próprio corpo e sua própria intimidade, guardando-a para um parceiro que a valorize e que tenha pelo menos a intenção de construir uma família com ela. Aqui uma pausa. É o que eu disse antes. Ele acredita que, falando as coisas para as mulheres, elas vão parar para raciocinar. Então, quer dizer, ele quer salvar as mulheres para retrocederem em suas atitudes, para que, enfim, encontrem um homem legal, parceiro. Epífio o alcance dessa atitude. Isso vai pegar, assim, uma parte ínfima das mulheres. A maioria das mulheres está ficando mais intoxicada ainda.
Algumas, sei lá, até pode captar a mensagem e aí tentar mudar o seu jeito. Só que o seguinte, se tentar mudar o jeito com intenções para benefício próprio, não vale. Teria que mudar o seu jeito de modo legítimo. Não porque percebeu que a coisa está ruim e aí, não, eu vou mudar o meu jeito para arrumar um cara legal, porque os homens estão ficando com o pé atrás. Tem essa também. Então, o seu Visconde Sabugosa, ele não acredita nisso. Só que eu descobri que ele casou. Mas ele não casou com uma mãe solteira. Hã? É? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vocês estão criticando as mães solteiras. Aí quando o cara casa, ele não casa com a mãe solteira. Vocês não têm filhos. O cara não tem filho. Então, quer dizer, é uma hipocrisia danada. Então, ele vai dar mais uma continuada aqui e nós vamos escutar. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, para o Red Piu Piu, esse cara é um inimigo desgraçado. Para o Red Piu Piu ressentido mesmo, né? Aquele que usa foto do poderoso chefão. Tá vendo? Indireta clara a mim. Vamos lá. Mulher rodada é leitada e ghost. É para o consumo da rapaziada. Ela que não vem a querer ser honrada logo na vez dele. É a lógica. Não, Visconde Sabugosa, não é. Se você está falando em mim, porque você me citou. E logo, eu creio que você esteja falando em mim. Você deveria estar se referindo a outros produtores de conteúdo. Não a mim. Porque eu não estou dizendo aqui para não procurarem o melhor para o relacionamento. Não, eu estou dizendo para não se relacionarem. Qual parte que você não entendeu, Visconde Sabugosa? Hein? Qual parte? Quantas vezes eu vou ter que repetir aqui que eu não estou dizendo para os homens tomarem certas atitudes e aí excluírem a maioria das mulheres para arrumar aquela honestinha para casar. Não, eu estou dizendo para não ter nenhum relacionamento sério. Porque eu já não acredito em red flags, eu já não acredito em mudança, eu já não acredito em Maria Igreja. Porque enquanto as mulheres estiverem se intoxicando cada vez mais, e enquanto esse sistema perdurar, aprovando cada vez mais leis completamente insanas, eu vou continuar dizendo aqui que é para os homens não se relacionarem com mulher nenhuma. Então, Visconde Sabugosa, você erra. Você tem que se referir a outros canais que dizem, olha, pessoal, se vocês observarem certas red flags, se cuidem. Procurem selecionar mais as mulheres com quem vocês vão se relacionar. Isso vai dar certo. Não, eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu sei que no meio de todas as mulheres obviamente vai ter uma mulher honesta, né? Só que assim, eu vou pelas probabilidades. Se essa mulher honesta, que não vai usar dos privilégios feministas, são tão raras como o diamante, então o que eu tenho que dizer aqui? Não apostem, não entrem nessa jogada. A probabilidade de vocês perderem
É total. Então, o Visconde de Sabugosa erra. Eu não estou dizendo aqui para ter cuidados. Não, eu estou dizendo para não se relacionar com mulher nenhuma. Ele acha que eu não sei. Eu acho que é por querer mesmo que ele está falando isso. Ele fala como se eu dissesse: não, essas mulheres aqui vocês descartam, essas aqui vocês descartam, e aí vocês procuram essas aqui. Não, eu estou dizendo assim, ó, não tenham relacionamentos de nenhum tipo, relacionamentos sérios, porque não tem mais confiança, não há segurança jurídica. Agora vamos esperar. Quantos filhos terá o Visconde de Sabugosa? Eu espero pelo menos de 4 a 5 filhos. Ah, e sem separação. Não pode haver divórcio e tem que ter 4 ou 5 filhos, no mínimo, para poder ter gabarito para vir falar. Senão, é só mais um conservador 2.0. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para dar uma reavivada nesse tema. O outro lado lá, a gente já sabe o que pensa, né? Não, nós já debatemos o que eles falam, né? Mas vocês já sabem, já está declarado o que eles pensam. Nós temos que ir aí contra esses caras que deveriam estar a nosso favor. Porque, na verdade, quem conseguiu colocar um enfrentamento cultural ao sistema feminista foi justamente os caras que eles criticam. Que o Visconde de Sabugosa critica. Que o Brasil Paralelo critica. Eles não conseguiram absolutamente nada. Nós é que conseguimos. E eles criticam a nós. Dá para entender isso aí? Não dá para entender. É por isso que o Brasil não tem salvação. Não só o Brasil, né? Outros países. Mas o Brasil é um caso mais emblemático. Então, é certo que o Brasil não vai engrenar. Não temos como salvar absolutamente nada. Porque é graças a cabeças pensantes como essa aí que critica justamente quem levantou todo esse assunto cultural feminista e progressista. E aqui no Brasil é assim. Quem fala a verdade é criticado de todos os lados. Por quê? Porque eles queriam ter esta vitória. Eles queriam que essa narrativa contra as ideias progressistas, feministas, tivessem partido deles. Mas não, partiu de nós. O combate partiu de nós. Então, todo o investimento que eles fizeram resultou em nada. Eu até compreendo isso, né? Investir tanto para perder para canais boicotados pela plataforma. Que vergonha, hein? Até mais, meus caros.